E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, iniciamos a cobertura por análise do super evento continental das Américas, que seria, entre aspas, a Libertadores das Américas do xadrez. E é um torneio que disponibiliza, claro, 4 vagas para a Copa do Mundo FIDE, aquele super evento que se tu chegar na primeira ou segunda colocação, tu entra no torneio de candidatos. Rafael, meu guri, e que brasileiros estão participando desse super torneio? Temos 3 brasileiros no continental. O grande mestre Krikor Sevag Mekhtarian, que entra como um dos jogadores favoritos do torneio, já que é o número 3 na lista de rating. Temos também o mestre FIDE do Brasil, o Armen Prudian, e também o mestre FIDE do Brasil, o Lucas Cardoso, o famoso Lucas Mito. Esse modelo de vídeo vai trazer para vocês uma atualização das 3 primeiras rodadas do evento, seguindo aqui o grande mestre Krikor. Então eu vou trazer o momento crítico da primeira partida, da segunda partida também, e a análise inteira da terceira partida do torneio. Foi uma das partidas mais dramáticas da noite de ontem. Então te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta, que é o que o xadrez e o continental são agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, na primeira rodada tínhamos Krikor Sevag Mekhtarian contra a Angie Garcia, uma Woman Mestre FIDE de El Salvador, que é onde se passa o Continental das Américas, e eu vou passar aqui a abertura e o meio jogo um pouquinho rápido. Vocês vão ver que o Krikor saiu super fianqueteiro, como aquele norueguês, fianquetou os 2 bispos, foi botando problemas, já criou um peãozinho passado, e invadiu e já ganhou a qualidade aqui no meio jogo. Agora, a partida seguia tensa, e essa é uma posição dramática da partida, onde a Angie joga aqui o lance C4. E nessa posição, o Krikor agora, ele tem que criar uma forma de quebrar essa estrutura de peões aqui que as pretas criaram e tentar ganhar esse final. E como seguiu a partida? O Krikor, nesse momento, jogou um lance super fino, um lance que exclama 2, com toda certeza, que é o lance A4. Olha que lance! A ideia é, se tomar aqui, eu tô tomando em C4, pressiono o bispo de C8 e muito cuidado, esse bispo é o defensor da torre que também tá ameaçada pela dama e tu não vai ter o lance bispo B7 porque, opa, essa flecha é o contrário. Aqui o bispo de G2 tá jogando muito, então uma posição super difícil, ele acertou fino esse A4, tanto é que aqui foi jogado o cavalo F6, a gente ignorou o lance A4, o Krikor tomou em B5, agora atacando a torre saltou para D6 e dama por C4, agora pressionando o bispo de C8, e já com uma vantagem grande aqui na lado da dama, além da qualidade a mais. Nesse momento foi jogado o lance bispo E6 desenvolvendo, e aqui o Krikor, claro, oferta a troca das damas, senão não seria ele, né? Quer trocar as damas e tentar arrebatar o finalzinho. Seguiu então, dama por C7, torre por C7, agora ameaçando tomar o peãozinho de A7, e aqui nessa posição torre D2. Então a Angie aqui ela tenta jogar ativa, né? Vem pressionar aqui o peãozinho de E2, o Krikor toma em A7, agora preparando a disparada do peão de B terrível, e nessa posição foi jogado então bispo para H6. Seguiu agora B6, disparando o peão, e cavalo D7. Olha lá, o cavalo já está de olho para defender ali a casa de B8. E aqui, como o cavalo é uma peça muito importante de defesa nessa posição, o Krikor joga a bomba nessa posição que foi torre por D7. Elimina o defensor e agora deixa o campo livre para o peão correr ali para promoção. O problema é que a Angie agora joga o lance torre por D7. E olha lá, ela defende agora a casa de B7. O Krikor jogou o quê? Do mesmo jeito, ele avançou o peão, que está defendido aqui pelo bispo de G2. E nessa posição, a Woman Mestre FIDE de El Salvador fez o quê? Abandonou a primeira rodada. Mas, Rafael, meu guri, mas por que ela abandonou se aqui ela teria torre por D7? Então, o problema é que agora o Krikor toma aqui, e o peão de B vai acabar ganhando a partida. E aqui ele tem uma torre inteirinha a mais. Olha que drama. O final seria muito tranquilo, né? Se tu jogar aqui um lance como bispo C4, eu jogo o bispo C6. E a disparada do peão agora é incontrolável. Então o Krikor ganhou a primeira partida do Continental. E o que aconteceu na segunda rodada? Fica de olho. E na segunda rodada super dramática, observem a força do Continental das Américas. O Krikor já pega aqui um candidato a mestre peruano, de próximo de 2.200 de rating, o Mário Gaviria, um jogador extremamente perigoso, como vocês vão ver. Bom, eu vou passar aqui a abertura um pouco rápido. O Krikor jogou aqui uma Ninzo Índia com bispo B4 e C5 rápido. E observem que vai começar a surgir uma certa tensão no centro, mas essa partida ela vai se encaminhar para um final super tenso e dramático, de torres e bispo de cores opostas, porque agora cai aqui o bispeto, eles trocam e entram nessa posição super perigosa, onde o Krikor joga bispo C4. E parece que o Krikor vai ganhar um peão aqui nessa posição super tensa.
Mas observem o talento do Gaviria. Ele joga a torre B1, defendendo aqui indiretamente o peão de B5, e o Krikor não tomou, senão leva bispo por E5. Então a partida seguiu aqui com um lance muito fino, que foi torre de A8, e agora o Gaviria ele abriu mão desse peãozinho. Ele entrou no final, caindo o peão de B5, mas é um final super complexo de se jogar. Eu vou chegar aqui no momento crítico desse final, então eles vão melhorando a posição dos reis, alivia um pouco a tensão ali na ala do rei, e vai chegar numa posição super dramática, onde o Krikor precisa acertar um lance muito fino para lutar pela vitória nesse final, que é a posição quando vem aqui o lance torre E7, propondo as trocas das torres. Bom, esse é um momento muito tenso da partida, porque o Krikor aqui tem um peão a mais. Se ele trocar as torres, vai para um final de bispo de cores opostas, onde a chance de empate aqui ela é muito, muito alta, e claro, o Krikor que era o favorito nessa partida lutava pela vitória. Então aqui o Krikor joga a torre B8, que é o número 1 segundo o Stockfish, mantendo a atenção na partida. E agora vem aqui o lance bispo em A7. Olha lá, toca a torre. Esse é um momento super tenso da partida, porque aqui o Krikor precisa de um plano. E ele encontra o melhor plano dessa posição, onde ele luta pela vitória num final como esse, que foi o lance torre F8, que é um lance super profundo. A ideia do Krikor ele quer vir atrás do peão de A3. Observem que está caindo o peão de A7. E nessa posição o Gaviria tomou esse peão. E agora o Krikor tem duas formas de incomodar o peãozinho de A3. Ele pode jogar a torre F3, catucando aquele peão, mas ele escolhe uma linha diferente. Ele joga a torre F1, rei D2 e torre A1. E observem que agora ele ameaça ganhar o peãozinho de A3 e ele ficaria com uma maioria aqui na ala da dama, que estaria disparando ali, assustando, né, o jogador das brancas. Então aqui o Gaviria jogou um lance super humano, que é o lance torre H3, defendendo agora o peão de A3, e nessa posição o Krikor joga então B4, disparando o peão passado dele. Observem que o número de peões é o mesmo nessa posição. O que o Krikor tem aqui é uma vantagem posicional super interessante. Seguiu então a tomada, a B4, o peão passado aqui agora ele tem alma e vida brasileira, e aqui o Krikor ameaça também o bispeto de A7. Então aqui o Gaviria jogou bispo B6 e o Krikor joga B3, e aqui é um momento muito dramático da partida, porque aqui o Krikor fica completamente ganho com esse lance. Observem que agora o peruano jogou aqui o lance rei C3, defendendo o avanço, e o Krikor jogou super rápido aqui o número 1 do Stockfish torre A2, o lance que luta pela vitória, porque ele quer jogar torre C2, desviar o rei da defesa da casa de B2 e avançar o peão e promover. Bom, o candidato a mestre peruano jogou aqui o lance torre H4, com a ideia de pressionar o bispo e ameaçar um cheque aqui também em D4, torre C2 jogado pelo Krikor, rei B4 e B2, o peão agora tá a uma casa da promoção, e não tem como as brancas defenderem a promoção desse peão. Bom, o peruano ainda tentou aqui o lance torre D4, o Krikor jogou rei C6, agora atacando o bispo e ameaçando a promoção. Ele jogou então torre D1, e agora, claro, o Krikor joga a torre C1. E nessa posição não tem mais como jogar de brancas aqui, porque se trocar as torres eu promovo, tá caindo esse bispeto, e se não trocar as torres eu promovo do mesmo jeito, e a vitória aqui ela vai vir muito fácil para a posição das pretas. Essa partida, ela foi super tensa, super longa, uma partida de 58 lances, que aconteceu em rodada dupla, tá? O Krikor jogou essa partida ontem, e logo à noite ele jogaria a terceira partida. Então, nesse momento, o Krikor segue aqui com 2 em 2 no Continental. Agora, o que aconteceu na terceira partida foi um drama completo, como vocês vão ver. Fica de olho. Então, pessoal, aqui estamos nós para a terceira dramática partida do Continental das Américas, onde o Krikor jogava com as peças brancas, enfrentando aqui o mestre internacional norte-americano, o Justin. E o Krikor começou essa partida sólido, com o cavalo F3, super posicional, e vai transpor aqui para uma catalã. Olha lá, o Krikor joga com G3. Foi jogada, então, a tomada do peão de C4 e bispo G2, e nessa posição A6, que traz a ideia de defender aqui, jogar com peão a mais o jogador de pretas. O Krikor, nesse momento, ele fez o roque, que é um lance que tenta entrar nas complicações, já que se tu jogar aqui o lance B5, tá levando o cavalo E5, e essa grande diagonal tá super enfraquecida. Seria um problema jogar isso daqui de pretas, muito complicado. Mas aqui, cavalo C6 é o lance do Justin, não querendo entrar nas complicações muito elaboradas e tentar jogar um jogo um pouco tenso e mais posicional. Então o Krikor jogou E3, consolida o centro, traz a ideia de dama E2 para retomar o peãozinho de C4, bispo D7 foi jogado, que é o lance mais jogado nessa posição, e dama E2.
Bom, aqui o norte-americano tem a opção de jogar o lance B5, que entra em uma completa bagunça, essa posição, defendendo ali o peãozinho a mais e deixando um pouco atrasado o desenvolvimento, mas ele resolve jogar aqui com um pouco mais de tranquilidade, jogando o lance bispo D6 e focando no desenvolvimento para não ficar atrasado nessa parte, e devolve aqui o peãozinho para o Krikor, que toma em C4. Seguiu agora, Roque protege o rei torre D1, centralizando a torre na coluna, e o lance torre B8 com as ideias de expansão aqui agora na ala da dama. O Krikor antecipa o B5 voltando a dama para E2, e E5 foi jogar, que é um lance muito bom também, que começa agora a abrir o centro da posição. Vem a tomada em E5 e uma série de trocas, e agora o lance E4. Observe que com esse lance o Krikor agora disponibiliza essa super diagonal para botar o bispo dele em jogo, e dama E7 jogada aqui pelo Justin. Seguiu agora cavalo em C3, que traz a ideia de bispo G5 e cavalo D5, que seria um incômodo aqui para a posição das pretas, essa cravada. Tanto é que o norte-americano joga o lance H6, defende G5. O Krikor joga bispo em E3, vai botando as peças em jogo, e C5. Esse é um lance muito importante da partida, porque é uma pequena imprecisão aqui do norte-americano, tá? É importante ressaltar também que o Krikor gastou muito tempo aqui na abertura para chegar até esse momento, no lance 16, e ele sim já estava ficando apertado no tempo. Essa partida vai ter um aperto violento no tempo aqui pro Krikor, tá? Foi jogado aqui o lance torre de AC1. O Krikor aqui traz a torre para a coluna, que é um lance super lógico, mas o lance fino nessa posição seria cavalo D5, entrando nas complicações, porque se as pretas tomam aqui, eu tomo de torre, e agora o peão de C5 ele vira um alvo aqui nessa posição. E não é fácil jogar essa posição de pretas, porque tu perde o lance bispo C6. Tu pode tirar a dama ou defender esse peão, mas tu perde bispo C6 porque sempre fica ameaça agora no peão de C5. Mas o Krikor, já um pouco apertado no tempo, ele não jogou esse lance, tá? Ele jogou torre de AC1, que traz a mesma ideia, né, de ficar de olho ali indiretamente no peãozinho de C5. Só que agora o norte-americano começa a se reorganizar e defender esse peão. O Krikor joga agora B3, defendendo a ideia de C4 que as pretas estavam preparando. E foi jogado então o lance bispo C6. Observe que essa posição é super equilibrada. As pretas estão pressionando o peão de E4, estão também com as peças ativas, né? Só que aqui o Krikor acerta um lance muito fino, que é o lance cavalo A4. E ele, de novo, começa a mostrar aqui para o norte-americano que o peão de C5 é um alvo nessa posição. Seguiu, então, bispo B5, e se eu não me engano aqui o Krikor tinha 1 minuto no relógio, ou algo em torno disso. Ele jogou dama C2, pressionando ainda em C5, e agora, bispo por A4, BA4, quebrando a estrutura, mas também deixando em alvo agora o peão de C5 e também o peão de B7, porque a coluna B está aberta, e C4. Bom, aqui o norte-americano tem que jogar esse lance, ele defende o peãozinho, e ele está ameaçando jogar C3 e ele tem um peão passado. O Krikor joga então torre B1. Esse aqui não é o lance fino nessa posição, tá? Inclusive, os computadores aqui vão um pouco à loucura com a ideia de dama E2 nessa posição, pressionando aqui o peãozinho de C4, com as duas torres jogando muito, né? E tu pode também fixar em algum momento o peãozinho de B7 com esse tipo de ideia. Mas o Krikor aqui, como eu falei, apertado no tempo, jogou o lance torre B1, que é um lance lógico, também pressionando na coluna B. É um bom lance nessa posição também, o segundo do Stockfish. E agora a partida sai com torre D8. Este é um pequeno erro aqui do norte-americano. O Krikor aqui, ele reconheceu o tema, tomou em D8, dama por D8, e agora chegamos nesse momento. Tem o peão de B7 que tá caindo, olha lá. A pressão forte no peão de C4 também. E aqui o Krikor joga o lance bispo H3, que é um bom lance nessa posição, catucando essa torre e botando problemas agora para as pretas. Por quê? Se tu jogar agora o lance torre C7, tu tá levando o bispo B6. Opa, perde a qualidade. Se jogar a torre B8, opa, tá caindo em C4. E aqui o norte-americano joga o fino, que é a torre C6. Ele acertou esse lance, mas Rafael, meu guri, tá caindo em B7. O Krikor tomou esse peão, ele jogou aqui sim. Torre por B7, entrando na bagunça, o peãozinho tá caindo, só que agora o norte-americano arrisca a vida aqui com o lance torre dama D3, propondo a troca das damas, e esse lance é um erro. E aqui é outro momento dramático, quem estava acompanhando ao vivo viu, o Krikor tinha muito pouco tempo no relógio, ele trocou as damas, que é o lance forte, CD3 criando o peão passado, só que aqui o Krikor comete um erro, ele volta a torre para B1. Mas, é como eu estava dizendo, ele está apertado no tempo, tem um lance muito fino aqui, que com certeza com mais tempo no relógio, o Krikor teria reconhecido o tema, que é F4. Esse lance é terrível para a posição das pretas, porque ameaça no futuro tomar o peãozinho de D3 e tem muito tema tático que surge. Por exemplo, um lance muito lógico seria bispo C7, e agora tu joga E5. E observem como esse centro aqui incomoda a posição das pretas, o cavalo está ameaçado.
Se o cavalo voltar para casa de 8, tá levando esse tema tático terrível, perde uma peça aqui. E se jogar cavalo E4 ou cavalo D5, eu jogo bispo G2. E olha lá, os bispos estão jogando muito na diagonal. E tu não tem lances intermediários de cheque porque o bispo está controlando o C1. Então aqui, as brancas ficam completamente ganhas. Inclusive o melhor lance agora é jogar D2, segundo o Stockfish, sacrificando o peão. Só que ainda tu tem esse dilema aqui de como jogar nessa posição. Tem 3,5 pontos de vantagem para as brancas aqui. O Krikor, pressionado no tempo, acabou perdendo essa oportunidade. Então ele jogou super rápido aqui o lance torre B1, que perde a chance do F4, e agora o norte-americano faz cavalo por E4. E a posição aqui começa a ficar muito complicada de jogar. O Krikor ainda tinha o lance bispo F2 nessa posição, mas ele jogou aqui o lance torre D1, ele veio atrás do peãozinho, né, porque ele estava incomodado com o avanço desse peão, e claro, ele estava jogando prático por conta da pressão no tempo. O norte-americano agora acertou um lance muito bom, que é D2, e o Krikor aqui, ele comete um erro, ele joga F3, que é o erro grave da partida, tá? Que vai mudar o curso dessa partida, como vocês vão ver. Mas vocês devem estar gritando, Rafael, por que o Krikor não tomou em D2? Então, tomar em D2 seria um erro grave também, porque tu se coloca nessa cravada e agora vai perder uma peça aqui, né? Porém, contudo, entretanto, o Krikor joga F3, e agora, o norte-americano acertou um lance muito fino aqui. Ele reconheceu um tema tático muito importante. Ele jogou bispo D4. Inclusive, na transmissão, eu achei que essa posição não poderia estar completamente ganha para as pretas, porque vai entrar aqui em um final onde parece que as brancas conseguiriam se defender. Mas, na prática, isso é muito complexo e o jogador de pretas tem que seguir acertando. Mas, bom, vamos ver como é que seguiu. O Krikor aqui não tem opções, tá? Porque tem ameaça de torre C1. Eu não consigo defender o bispo com nenhuma peça, então ele tem que tomar esse cavalo. E agora, torre C1 é o lance super fino. Observe que ele não tomou aqui rápido, porque o Krikor traria o rei para casa de E2, né? Embora ele vá fazer isso, essa posição é muito mais complicada. Seguiu agora, bispo G4, único lance para não perder a torre. Não podia tomar, né? Porque tu tá promovendo, e esse bispeto tá cravado aqui, então tu perde a partida. Seguiu agora, bispo por E3. Rei F1, o Krikor vai trazendo o rei. O problema é, estamos no final de torres e bispos de cores opostas, mas as pretas têm um peão quase promovendo aqui, a uma da promoção. Seguiu agora, torre C4. Ele mantém a atenção na posição aqui, o mestre internacional. O Krikor joga rei E2, pressionando o bispo, e torre por E4, e é drama completo. Porque agora, tem os descobertos surgindo, e tem um bispo ameaçado. O Krikor atacou a torre E5 foi jogado, e agora o Krikor tira o rei dessa coluna da torre. Só que nesse momento, o Justin acerta um lance muito fino aqui, que é H5, olha que lance. A ideia dele é super cruel. Ele quer jogar bispo H6, mantém o bispo defendendo o peão de D2, e basicamente ele vai fazer a limpa aqui com a torre dele que tá andando pelo tabuleiro. Então nesse momento, o Krikor arrisca agora a vida, ele joga bispo por H5, com o tema do desvio para trocar os bispos e levar para um final de torres. O norte-americano aceitou isso, só que agora ele toma em H2, olha lá, tá defendendo ainda o peão de D2, olha que drama. Bom, nesse momento, o Krikor joga aqui o lance G4, torre H3, que é uma linha muito fina que o Justin acertou, porque depois de rei E4, ele joga a torre G3 e quer ganhar todos os peões do Krikor, então tu não tem tempo de tomar aqui em D2, senão eu tomo aqui, tomo lá e tenho 2 passados, vou ficar completamente ganho. O Krikor joga então rei F4 e torre D3, esse é cruelíssimo, porque agora ele mantém o peão aqui a uma da promoção, o Krikor tenta incomodar a torre, mas depois de torre D7, olha que drama, tu não pode mais movimentar a torre. Se a torre sair, tu tá promovendo aqui, perde a partida. Então nessa posição foi jogado aqui o lance A5. O Krikor tá ficando quase em Zug, quase sem lances úteis aqui. Um plano que a gente tava pensando é, as pretas podem até passar o rei assim, caso queiram, olha lá. E vem incomodar aqui a torre. Mas o mestre internacional jogou aqui rei H7, rei F5, torre D4, vai passando as torres, passando um lancezinho pra cá, outro pra lá. Torre H1, Krikor dá esse cheque, o rei volta, e ele volta pra defesa, não pode tirar a torre da frente do peão, e G6. Bom, o Krikor agora aqui, ele tenta rei F6, e rei F8 foi jogado, que é um lance que parece que as brancas podem ter um recurso aqui, por exemplo, jogar a torre H1, pra tentar dar mate, né? Tentar algum contra-jogo, mas esse lance não funciona, tá? E nessa posição aqui, depois de rei F8, o Krikor abandonou a partida aqui. Sim, o Krikor perdeu a terceira rodada do Continental, um drama completo, e foi uma partida que custou muito também por conta do tempo. Rafael Belguri, mas por que ele abandonou? Torre H1 não funciona? Então, o problema é, claro, tu não pode promover, senão tu tá levando mate, perde a partida, mas aqui tem o fino torre D6, tirando a oposição dos reis, e depois que o rei sai, eu promovo,
e ganham a partida. Essa partida ela foi muito dramática, tá? O Krikor se apertou muito no tempo, a gente já sabe que é uma característica do jogo do Krikor, mas nessa partida isso custou um ponto inteiro aqui. Foi muito drama, porque ele chegou nos momentos críticos onde ele podia pegar uma vantagem grande e ele tinha 1 ou 2 minutos no relógio e acabou não encontrando os lances que arrebatavam a partida. Agora, fica de olho na classificação. Então, como vocês estão vendo, olha a classificação do torneio. Lembrando que esse torneio temos 2 grandes mestres com mais de 2.650. E um deles é o argentino Alan Pichot. Então, um torneiaço com certeza. Observem aqui. Temos o norte-americano, o Darius, um jogador de 2.665 que tá aqui com 3 em 3 ainda no torneio. O Krikor, com a derrota de ontem, ele acabou ficando um pouco mais para trás na classificação, olha lá. Ele tá agora na posição 26, mas é um torneio de 11 rodadas que dá para recuperar. Então, uma derrota não tira as tuas chances de chegar aqui nas 4 primeiras colocações desse torneio. Mesmo porque 2 empates num torneio como esse já equivalem para uma derrota, né? Então, o Krikor ainda tem chance, mas ele vai precisar acertar as próximas partidas, arrebatando com vitória, hein? Agora, o brasileiro que rouba a cena da noite de hoje, com certeza, é o mestre feed Armin Prudian, que segue invicto na competição, com 2,5 pontos em 3 partidas jogadas. E hoje, o Armin vai enfrentar o argentino Alan Pichot. Vamos acompanhar tudo ao vivo, às 18h30, horário de Brasília, e vamos acompanhar também a partida do Krikor, que enfrenta hoje um mestre internacional de El Salvador. Então vai ser uma partida importante para o Krikor, tem que puxar o ponto inteiro para voltar para a ponta do torneio. E o Lucas Mito também tá jogando o torneio, ele tá aqui também com 2 pontos no torneio, no momento na posição 48, mas saltando para as primeiras colocações também. Seguimos na torcida do nosso Brasil brasileiro. Se tu gostou desse resumo e também tá gostando dessa cobertura, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos.